Pastor Manu Mesa Barba é doutor em teologia homilética, professor do Seminário Batista do Espírito Santo, ex-presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Espírito Santo, vice-presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e pastor da Igreja Batista Garanhuns, Vila Velha, Espírito Santo. Está vindo para São Paulo para assumir a PIB de Itaim, agora no mês de agosto, no dia 6, é isso? 6 de agosto. Muito bem. Pastor, prazer recebê-lo aqui conosco nessa noite. Eu gostaria, em primeiro lugar, fale da origem do seu nome. Como que qual é a origem dele? É italiano. Italiano. Tem um significado, Manu? Então, Manu é de origem indiana. Indiano. Não é indígena, é indiano. Uhum. Manu, na cosmovisão indiana, é como se fosse o primeiro ser humano. É comum na Índia. Manu. Finalmente tem um e tem trema em cima do U. Manu. Essa é a... Ok. Esse nome é o Bhagavad Gita, um dos livros sagrados do budismo. Então, o Deus é o Sol. Então, o Sol criou tudo que existe na Terra e o primeiro ser humano que nasceu a partir do barro, inclusive, ele foi moldado pelo Sol e o nome dele, então, é Manu, que significa filho do Sol. Entendeu? Então, meu pai, 70, né, início dos anos 80, a geração e pais e avô, aquela geração Woodstock, ele e a minha mãe estavam lendo Bhagavad Gita e gostou desse nome e é um nome muito comum lá na significado e aí colocaram esse nome. Eu nasci, né, de 80, eu sou de 80. O senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente. Está picotando a fala para nós aqui do pastor. Não sei se é talvez a minha internet. Agora melhorou? Melhorou, melhorou. Os seus pais, então, são brasileiros? Sim. Sim. O Okay. meu avô é quem veio da Itália. Seu avô é italiano? Isso. Ok. E o Mesa Barba é do avô? O sobrenome é Meza Barba. É Meza? O original tem 2 Es. Então a pronúncia é como Meza Barba. Meia é o cavanhaque em italiano, a Meza Barba. Então, muito bem. Veio da Itália, significa cavanhaque. Muito bom. O pastor é nascido em qual cidade, pastor? Eu sou nascido em Porciúncula, no Rio de Janeiro, mas minha terra natal é Tombos, Minas Gerais. Minas Gerais. Muito bem. São cidades vizinhas. Então, meu avô, quando veio da Itália, veio e foi morar lá em Tombos, perto de Carangola, em Minas Gerais. E Tombos pisa com o estado na cidade de Porciúncula. Estava grávida e eu nasci no dia 21 de maio. Então é o dia do aniversário da cidade de Tombos. De forma a cidade estava em festa, era feriado, o médico estava lá e minha mãe precisou então correr para Porciúncula, que é a cidade minha, são 7. E aí eu só nasci lá em Porciúncula e voltei para Tombos. Eu fui criado ali na região, sobretudo naquela cidade de Tombos, Minas Gerais. Agora está dando muita alegria para a gente, porque lá na cidade, o Tombense, está na Série B do Campeonato Brasileiro e está bem na Série B, está ali em 5º lugar, quase chegando ali no fato de subir para a primeira divisão. Uma cidade que joia.
tem entre 6 a 9 mil habitantes e tem um time, conseguiu colocar o time na Série B. E o presidente do time lá é grande amigo da nossa família, meio considerado primo, é o Lani Gavioli, de outra família italiana também lá. Uhum. Então é uma alegria para nós. Ser lá de Tombos, tem uma cachoeira linda, que é o que dá nome à cidade, por isso Tombos. Mineiro não fala queda, né? Fala tombo. Ô, pastor, o senhor já nasceu em um lar cristão? Com que idade aconteceu a sua conversão? Não, rapaz, eu sou o único crente da família nesse, né? Membro da igreja. Eu fui sozinho, eu era adolescente. Eu nunca tinha entrado em uma igreja na vida, nunca tinha entrado. E, na verdade, a minha experiência espiritual ou religiosa era zero. Eu nunca tinha entrado em nenhum lugar que fosse para e aí, em 1998, a convite de um amigo, um novo convertido, ele me convidou para ir à igreja com ele. É uma longa história, uma história engraçada, mas foi isso. Aos 16 anos eu entrei na Igreja Batista Central, em Volta Redonda, e ouvi um sermão pelo pastor Nilson de Márzio e entreguei O homem do violino. O homem do violino. Uhum. Pastor Nilson. Conheci ele. Ele foi diretor do Jornal Batista um tempo, né? Exatamente. E ele que me batizou, tem esse privilégio de ter sido batizado por ele, um homem que muito contribuiu com a nossa denominação e que fez um ministério brilhante na Central. E aí foi assim. Uhum. Que joia! Pastor, eu estava pesquisando aí, assisti uma entrevista que o senhor deu aí a um podcast. Lá o senhor menciona que já foi jogador de basquete e tornou-se profissional do skate. Conte um pouco sobre a sua experiência com o esporte. Olha, eu comecei a jogar basquete aos 9 anos de idade. E aí depois eu gostei muito do esporte, mas não tinha muita prática. Aí houve um tempo em que eu fui morar em 2 córregos, no interior de São Paulo, perto de Jaú, perto de Bauru. Então eu tive a oportunidade de fazer lá a escolinha e tal. Então o basquete é muito forte em São Paulo, sobretudo no interior. Então lá eu aprendi. Depois eu voltei a morar com a minha mãe, já lá em Volta Redonda, Rio de Janeiro. E ela, para, né, me dar uma atividade física, meio que para me tirar um pouco da rua também, ela me levou para jogar basquete no SESI, lá em Volta Redonda. Eu comecei no SESI, depois eu fui para o Clube dos Funcionários da CSN, lá em Volta Redonda. Então eu joguei basquete dos 9 aos 17 anos. Competi, viajei, joguei bastante. E depois, aos 15, 16 mais ou menos, eu comecei a andar de skate. E aí, com o tempo, eu fui migrando do basquete para o skate. Aos 17 anos, eu fui para São Paulo. Em 99, eu me mudei aí para a capital de São Paulo. E fui para tentar a vida, mais voltado para o skate, mas também por conta do basquete. Então eu fui assim, né? Vou tentar um ou outro, ou os dois juntos. E acabou que eu me dei melhor no skate, consegui patrocínios e consegui profissionalizar. E eu vivi do skate aí em São Paulo de 99 até 2008. Morei aí. Quando eu morei em Pirenópolis, de favor, na casa de um amigo da minha mãe. Depois eu fui para Barra Funda, morei dentro de um galpão, que era uma pista de skate. E depois eu fui para o centro, morei aí na 24 de Maio, perto da Galeria do Rock, perto aí do Teatro Municipal, no Vale do Cabaú. E eu morei por aí, viajei o Brasil, competi. E foi uma experiência muito boa. Depois eu voltei a morar em Volta Redonda, conheci a minha esposa, nós nos casamos, e aí eu, por algumas lesões,
eu fiquei impedido de continuar como profissional, não conseguia mais competir, perdi alguns patrocínios e acabei vindo para o Espírito Santo para trabalhar a convite de um tio muito querido, que era uma figura paterna para mim. Eu vim para o Espírito Santo para trabalhar, para recomeçar a vida. Eu tinha 21 anos, meu filho tinha 1 aninho, e nós viemos e desde então estamos aqui no Espírito Santo. E aqui foi aflorando a questão da vocação, eu fui me envolvendo cada vez com a igreja, o ministério, e é isso. Completo agora em dezembro 10 anos de ministério pastoral. 10 anos. Qual foi a sua igreja aí no Espírito Santo? Foi a Igreja Batista em Meaípe, é um bairro, uma praia de Guarapari. Muito bem. E conte um pouquinho para nós o seu chamado, como que aconteceu de skatista profissional para se tornar um pastor, essa mudança radical, né? Como que aconteceu isso? Rapaz, com o tempo eu achei que eu era radical, porque eu andava de skate. Depois eu descobri que ministério pastoral é muito mais radical que skate. E de skate do que pastorear pessoas. É verdade. É radical demais. Mas aí foi assim, eu aos 17 anos, antes de ir para São Paulo, em março, né, a nossa campanha de missões mundiais, em março de 99, a nossa igreja recebeu um missionário e ele fez um apelo vocacional, né? Aquele tempo em que faziam-se apelos vocacionais, né? E eu respondi a um apelo. E eu entendi, naquela ocasião, nitidamente, que eu era vocacionado. Mas a referência que eu tinha de ministério pastoral era o pastor Nilson de Márzio. É um homem já idoso, extremamente formal, né, com vestimenta, indumentária, vocabulário, né? Pastor Nilson tinha sido advogado. Então, assim, era uma referência de ministério pastoral muito longe do que eu era como pessoa. Então, eu fiquei meio em crise, eu me senti vocacionado e eu me senti a cobrança de Deus, mas, ao mesmo tempo, eu não me via no ministério pastoral, porque a referência que eu tinha era o pastor Nilson de Márzio. Então, na minha cabeça, não fechava essa conta. Como que eu seria um pastor naqueles moldes? Então, eu fui fugindo da vocação por entender que não me caberia no ministério pastoral. Né? Eu tenho um estilo assim mais urbano, mais jovial, enfim, o estilo musical que eu gosto, os esportes que eu pratico, não eram muito congruentes com a ideia de ministério pastoral que eu tinha como referência. E o resultado é que eu fui fugindo dessa vocação por 10 anos. E aí, quando eu vim para o Espírito Santo, né, o mover de Deus, tudo que foi me empurrando para o ministério e eu tentando fugir, fui congregar nessa igreja Batista em Meaípe, Guarapari, uma igreja que eu guardo com muito carinho no meu coração, onde eu aprendi demais, onde eu cresci, amadureci muito, e ali aflorou então o meu chamado, porque a igreja era nova, era uma igreja pequena, recém-organizada, ela tinha 4, 5 anos como igreja, um pastor recém-empossado, depois a gente ficou sem pastor, e no período que a gente ficou sem pastor, eu me envolvi muito, eu já estava muito envolvido, acabei me envolvendo mais ainda, e aí o ministério, dando aula de EBD, cuidando de adolescentes, e o ministério pastoral foi aflorando, as pessoas começaram a identificar essa vocação em mim, mas ainda assim eu continuava fugindo o máximo que eu podia. Até que eu fui ser preletor num congresso de adolescentes em Governador Valadares, em Minas Gerais. E lá eu ministrei, cantei, fiz algumas dinâmicas, reflexões, preguei um pouco e tal. E lá em Governador Valadares, nesse congresso de adolescentes, era num sítio, e teve um momento do futebol. E aí, no futebol, os meninos ficavam, vai, pastor, toca, pastor, tal.
e começou a todo mundo me chamar de pastor. E começou a sair em alguns cartazes de divulgação de eventos. Naquele tempo ainda era feito de papel, distribuía-se nas igrejas. Então, assim, eu usava terno, eu tinha um vocabulário assim, já pregava, né, de uma certa maneira. E as pessoas começaram a achar que eu era pastor e começaram a colocar PR na frente do meu nome. E isso foi causando assim, uma dificuldade para mim, aquilo foi me espremendo, e eu tentando fugir, até que lá em Governador Valadares, eu fugindo daquele negócio e falando com os meninos, eu não sou pastor, não sou pastor, não sou pastor, até que chegou um momento em que já estava chato eu ficar negando que eu não era. Aí um pastor lá de Valadares, um pastor presbiteriano, que eu tenho muito carinho, o pastor Marco Antônio, ele era pastor da igreja, estava sediando esse evento, esse congresso, e ele deu um tapa na minha cabeça lá no campo de futebol e me deu uma bronca. Ele é baixinho, mas ele falou com muita autoridade. Ele disse, deu um tapa na minha cabeça, eu assustei e ele falou, você cria vergonha nessa cara, volta para sua igreja, conversa com o seu pastor e vai caçar um seminário para você, seu vagabundo. Os meninos estão pastor, estão te reconhecendo como pastor e você está fugindo da vocação, rapaz. Larga de ser Jonas e tal. E me deu um sabão lá, daquele jeito mineiro. Chacoalhou. Aquele jeito mineiro de ser, que a gente não tem como ficar chateado com o mineiro. E aí o resultado é que eu fiz, né, um propósito com Deus. Deus me respondeu positivamente, então eu criei coragem. Aí a igreja estava recebendo um pastor que vinha do Rio de Janeiro, o pastor Samuel e o Defonso, e conversei com ele, e então a igreja, né, levaram a assembleia, e a igreja estou aprovando o meu envio para o seminário. Só que naquele tempo eu não tinha condições de sustentar, porque eu teria que vir estudar em Vitória, e a igreja também não tinha condições de me ajudar naquela ocasião. E aí nós começamos a orar e Deus abriu uma porta, uma igreja em Anchieta, que é uma cidade vizinha, estava precisando de um seminarista para trabalhar com a juventude. Então eu fui pregar lá, o pastor me conheceu, acabou me convidando. Então eu fui para essa igreja em Anchieta, fiquei lá 4 anos, trabalhando com juventude, já seminarista. E aí, de 2008 a 2011, foi o período em que eu estudei. Em 2012, eu voltei para minha ilha e fui trabalhar numa congregação, num bairro chamado Condá. Ali foi, né, depois de trabalhar com juventude, comecei a trabalhar com essa congregação. Fiquei ali 2 anos e meio, Deus abençoou demais. E eu vim então aqui para a Igreja Batista Guaranhões, em Vila Velha, onde estou até hoje, há quase 8 anos. Estou aqui e é um ministério muito abençoado. Deus trabalhou de forma extraordinária, sobrenatural, e foi uma bênção. Você é o primeiro pastor aí, não? Não, a igreja, quando eu cheguei, ela já tinha 21 anos. Eu já sou o 4º ou 5º pastor dela, presidente, acho que o 4º. Mas tiveram alguns interinos, né? É uma igreja que, assim, teve um ministério com cerca de 10 anos, 10, 11 anos, e todos os outros ministérios foram tempos curtos. Pouco, 2 anos e pouco. Então, eu cheguei, mesmo a igreja tendo só 20 anos, né? Eu já sou o 4º ou 5º pastor, ficou um tempo sem pastor, teve alguns interinos, então é uma situação aqui muito peculiar. Seu ministério é o mais longo aí, da atual igreja. Não, teve um pastor que ficou de 99 a 2011. Ele ficou mais tempo, o pastor Joel Rabelo. 12 anos. Aí depois teve Bolonha, ficou cerca de 2 anos. Aí eu cheguei em 2015. Eu preguei em novembro de 2014, foi quando eu comecei a me relacionar com a igreja. 6 meses depois eu tomei posse, em maio de 2015. E estou até hoje, a despedida vai ser agora no último domingo, dia 31 de julho. Muito bem. Quem entrou aqui agora é o pastor João Martins Ferreira. Um abraço, pastor.
Deus te abençoe. Ele é o pastor interino lá da PIB de Itaim, a igreja que o pastor Manu irá assumir dia 6 de agosto. Obrigado, pastor João Martins, pela cooperação aqui na nossa live. Pastor João Pastor João é uma Oi? lei. Pastor João Que privilégio para mim, rapaz. Eu tenho um grande privilégio de conviver com homens como o pastor João, pastor Irlande, pastor Osmar Chimene, que é meu vice-presidente aqui em Vila Velha, com mais de 50 anos de ministério, com grandes... O pastor João passa de 80 anos já, com aquele vigor, com aquela sabedoria, um homem de Deus. E agora estou bebendo da fonte do pastor Arídio, que é também uma outra lenda. Arídio, que foi ex-pastor da PIB de Itaim, também, homem de Deus. Sou muito grato. O Espírito Santo agora começou uma onda de liderança jovem, né? Você ficou à frente da presidência da ordem, agora o pastor Rafael Abdala, que eu também fiz uma live com ele recentemente, assumiu a presidência da convenção, 28 anos, olha só, que bênção, né? A liderança jovem disputando aí no Espírito Santo, dando exemplo para os outros estados. Eu fui eleito com 36 anos e 6 anos de ministério. Eu fui presidente dos pastores aqui no estado, né? Somos cerca de 1.000 pastores aqui no estado. E na ocasião nós éramos, assim, acho que no Brasil é difícil ter uma realidade como nós temos aqui. Porque os 2 presidentes e os 2 executivos, na ocasião, tinham menos de 40 anos e menos de 10 de ministério. O presidente da convenção era o pastor Márcio Soares, o executivo da convenção, o pastor Diego Bravin. E na hora Diego também, que fiz uma live com ele, é jovem, né, também. Jovem. Todos da mesma geração, mais ou menos com a mesma idade, mais ou menos com o mesmo tempo de ministério. E na ordem era eu e o pastor Sancler, que é o executivo. Então, nós tivemos aqui no estado, há 3 anos atrás, essa virada de chave para uma liderança bem jovem. 2 presidentes, 2 executivos, abaixo 40 anos, abaixo dos 10 anos de ministério, e muita responsabilidade, a gente ficou com muito temor, mas Deus nos abençoou demais, e o Espírito Santo vive hoje um momento muito especial, graças a Deus por isso. E agora o Abdala, com menos de 30, presidindo a convenção do Estado, né? Exatamente. Um jovem muito competente, advogado, pastor de uma grande igreja aí, né? Guarapari. Abdala é o nosso prodígio, Abdala é o nosso fenômeno. Abdala é o novo Fanini da nossa denominação. É o Fanini do século XXI. Eu conheço o Abdala desde que ele era adolescente, somos amigos, somos confidentes um do outro, e muitos anos de amizade, porque, né, eu era de Guarapari também, o conheci lá na PIB, ainda adolescente, e ele sempre foi assim, diferenciado, uma bênção, e a gente quer mesmo que ele voe mais alto possível. Já está na 3ª vice-presidência da Convenção Batista Brasileira, né? Exato. É um voo rápido, né? Uma bênção. Graças a Deus. O pastor foi presidente da Ordem há 4 anos atrás e retornou agora. Não, eu fui presidente aqui do Espírito Santo por 3 anos, por causa da pandemia, teve extensão de mandato. O mandato foi prorrogado. Isso, foi 19, 20, 21 e até agora maio de 2022. Terminou agora. E em janeiro passado eu fui eleito vice-presidente agora do Brasil. Então eu deixei a presidência do Estado e já estava e continuo agora como vice do Brasil. O Zé Maria é o presidente e você é o primeiro vice. Exato, Zé Maria o presidente, primeiro vice é o pastor Márcio, de Minas Gerais, segundo vice, Márcio Santos, terceiro vice é o pastor Riel, da Bahia. Ok, muito bem. Uma diretoria jovem também, o Márcio também, jovem lá. O Márcio. Executivo mineiro lá. Também na secretaria nós temos o pastor Ismael, que é daqui do estado, também da nossa geração. Daniel Ventura, o diretor executivo da Ordem, jovem também, né? Tanto pensão com o Abdala, com o Michel, né, com o Márcio Soares, como na Ordem, nós temos agora 2 diretorias com a média de idade bem baixa,
Eu Sim. acho que né, nos últimos anos nunca tivemos uma média de idade nacional tão baixa como agora. É uma... Graças a Deus, é um novo, está despontando uma nova geração, uma nova liderança, né? Uma benção. Isso é bom, isso é bom. Quando começou a pandemia, em março de 2020, pastor, como que foi aí a sua experiência na Igreja Batista Garanhuns? Vocês fecharam também, e o que parou depois da pandemia, o pós-pandemia, o que manteve, o que foi criado novo? Tá. Garanhuns, pastor, é uma cidade lá do Pernambuco. Sim. Aqui em Vila Velha, o bairro onde fica aqui nossa igreja é Guaranhuns. É Guará. Guá, não é Garanhuns. Não. É Guá, G-U-A. Que significa caçador de guará. Puxa vida, é verdade, Garanhuns é Pernambuco. Entendeu? Então, eu pensei que era o mesmo nome. Não, é Guaranhuns. Aqui é de Guará, igual de Guarapari, Guaranhuns. Legal. Guarás, né? Que não é o nome do guará, é aquele pássaro, né? Então, por isso que tem nomes aqui com esse Guará, e Guarapari, Guaranhuns, etc. Então, aqui, desde 2016, eu tomei posse em maio de 2015, e em 2016 nós já viramos a chave tecnológica da igreja. Nós já estávamos nas redes sociais, já tínhamos transmissão, gravação dos cultos e das mensagens, já tínhamos uma atividade online muito forte. De forma, pastor, que a pandemia não alterou em nada aqui para nós. A gente já vinha fazendo, e aí com a pandemia a gente só focou mais, investiu mais para poder ter maior velocidade de internet, maior potência nos computadores, melhor qualidade nas câmeras, porque a gente viu que só ia ter online. Por exemplo, quando deu a pandemia e as igrejas estavam clamando por 1.000 inscritos no YouTube, por exemplo, porque era necessário 1.000 inscritos para fazer live direto, sem usar nenhum aplicativo, a nossa igreja já estava com 5.000 inscritos. Olha aí. Então, já tínhamos uma visibilidade grande, já tínhamos uma condição de atender às demandas da igreja. De forma que, para nós aqui, claro que com relação às vidas, todo mundo perdeu, porque a gente ficou distante, não tinha como abraçar, não tinha como chegar perto. Então, claro que a gente se afastando, perdemos a qualidade do convívio. Mas em termos assim administrativos, pensando na igreja, organização, a gente melhorou muito, porque pudemos investir mais, as entradas aumentaram bastante, as saídas diminuíram drasticamente, fechada, de forma que a gente conseguiu avançar numa obra que a gente já vinha há alguns anos, reformas, ampliações, obras de acessibilidade, de expansão, de melhor estética, acústica, sonorização, iluminação, várias coisas que a gente queria para trazer a igreja para o século XXI. A pandemia nos proporcionou por causa do recurso e a gente caminhou nos 2 anos de pandemia bastante, assim, conseguimos fazer muito mais nos 2 últimos anos do que nos primeiros 5 em que eu estava aqui. Então, por um lado perdemos, por outro ganhamos, não mudou praticamente nada, continuamos fazendo de tudo, e o povo demorou a voltar, aqui o pessoal estava bem acanhado, mas com o tempo vai tudo se normalizando, e a igreja e é isso daí. Agora é tocar para frente, vida que segue. Guaranhuns é uma cidade ou é um bairro de Guarapari? É um bairro da cidade de Vila Velha. Vila Velha, ok. Vila Velha é uma cidade próxima a Guarapari? Próximo a Guarapari e a Vitória, que é a capital. Vitória. A área de Vila Velha é separado por uma ponte, como Rio e Niterói. O Espírito Santo é um estado que não tem uma cidade sem trabalho batista, é isso?
Tem todas as cidades, tem um trabalho batista, toda a cidade do Espírito Santo. Todos os municípios do estado, graças a Deus. É um estado com cerca de 4,5 milhões de habitantes, e nós somos mais de 80 mil batistas em quase 800 igrejas, mais de 1.000 pastores. Que bênção, que bênção. Pastor, eu estava assistindo um vídeo seu. O pastor, para quem não sabe, Manu, ele é youtuber também, né? Ele tem vídeos lá, grava e é bem assistido os vídeos dele. E eu assisti um que eu achei interessante. O senhor foi catar entulho com um grupo da igreja e conta essa experiência aqui. Conta aí, que o rapaz pediu para o pastor. Fala aí, eu achei muito boa, muito boa. Esse vídeo viralizou aí pelo Brasil, foi muito legal. O do YouTube não viralizou legal, não deu muitos views não, mas no Facebook esse vídeo bombou demais. Foi uma benção. Eu recebi muito convite para pregar por causa desse vídeo e foi muito legal essa experiência. Nós estávamos na obra, como eu falei, na pandemia, já que não podia fazer nada, não podia visitar o povo, não podia, eu fazia tudo pelo WhatsApp, eu mandava devocionais, mensagem, áudio, visitava do lado de fora, né? A gente fez o que pôde, mas nós investimos e focamos mais na obra da igreja, na obra física. E aí eu lá, sempre junto com os pedreiros, com os irmãos, comandando lá os multidões e tal, e chegou um momento em que a gente ia fazer um terreno que tínhamos, íamos fazer uma quadra. E aí precisávamos subir o nível do terreno para gastar menos cimento na hora de fazer a quadra. E aí pensamos em comprar um entulho para fazer esse nível, mas estava caro, né? E obra de igreja e tudo foi ficando muito caro com o passar do tempo. E eu reparei que, por causa da pandemia, muitas casas no bairro começaram a ter algumas obras. E eu reparei vários entulhos, resto de obra, na frente de várias casas no bairro. Aí eu chamei os adolescentes que estavam lá sem aula, então a maioria adolescentes, jovens, estavam sem estudar, iam para a igreja comigo para a gente tocar o mutirão, ajudando lá os profissionais. E aí eu peguei alguns carrinhos de mão, chamei os adolescentes e vamos rodar o bairro pegando os entulhos, com enxada, com pá, e vamos trazer o entulho para a igreja e vamos economizar, não precisamos comprar o entulho. Aí nisso, fui numa casa, o senhor estava reformando o muro, e eu perguntei se eu poderia pegar o entulho. Aí ele falou, pode sim. Aí enquanto eu estava pegando o entulho, o outro adolescente estava pegando uma casa perto, aí ele perguntou, para que vocês querem esse entulho? Aí eu falei, é porque nós estamos fazendo uma obra ali na igreja, para fazer uma quadra, a Igreja Batista ali na esquina, que tem um projeto com as crianças, então a gente quer ter uma quadra para as atividades com as crianças e tal, e tal, e tal. E aí ele falou, legal, Igreja Batista, tá. Lá tem projeto com criança? Eu falei, tem e tal, agora não tem pandemia, mas vai para 30 crianças que estão atendidas com aulas de reforço, atividade esportiva, tal, já tentando, né, vender a ideia da igreja para o vizinho e seria muito provavelmente um incrédulo. Aí, resultado, ele virou e falou assim, que legal, mas aqui, por que vocês não compram um caminhão de entulho e manda bater lá? Aí eu falei, porque é obra de igreja, né? Você já viu, pouco dinheiro, pouco recurso e tal. Ele falou, que pouco dinheiro, rapaz? O negócio que mais dá dinheiro hoje em dia é a igreja. Cadê o pastor dessa igreja? Eu duvido que você tá aí com esse carrinho de mão aí, ó. Eu duvido que o pastor dessa igreja não anda de carrão. Pede ele pro pastor para trocar o carrão dele por esse carrinho de mão aí, que essa obra sai rapidinho. Manda esse pastor parar de comer o dinheiro da igreja e comprar o entulho, em vez de ficar oprimindo vocês, explorando vocês nesse sol quente, catando entulho no meio da rua. Mal sabia. Aí, rapaz, eu limpei a mão, porque eu estava todo sujo, desde cedo catando entulho na rua. Aí eu limpei a mão e estendi a mão para ele e falei, muito prazer, pastor Manu Mesa Barba, eu sou o pastor lá da igreja. E aí ele arregalou o olho, rapaz. Ficou muito sem graça, coitado. Ficou muito
desconjuntado, muito sem graça. Aí eu falei, fica tranquilo, eu entendo o seu preconceito, porque realmente tem pastores que dão margem para esse tipo de pensamento, mas eu revisse o seu pensamento e repensasse, porque nem todos os pastores são como o senhor pensa. Ainda tem gente séria, ainda tem gente piedosa, ainda tem gente que quer fazer o correto para ajudar as pessoas, e eu acho que eu sou um deles. Foi um prazer conhecer o senhor, muito obrigado. Aí fui embora, cheguei na igreja com o pessoal, aí o adolescente que estava comigo, morrendo de rir, a gente contou a história, todo mundo riu e tal. Eu entrei no gabinete para atender uma ligação e botei o telefone para gravar, gravei aquele vídeo e publiquei, porque eu estava assim no calor do momento, né? Eu jamais esperava que esse vídeo ia tomar uma grande proporção. E aí o resultado é que o vídeo bombou e no outro dia, quando eu estava vindo de manhã para a igreja, ele estava lá, continuando a obra do muro, ele me viu vindo, me chamou, aí me pediu desculpa, falou que ele foi infeliz nas palavras e tal. Eu desculpei ele, falei que estamos juntos e convidei ele para ir à igreja. Acabou que ele não foi, eu também não o vi mais ali na rua, perdi o contato, mas fica a história. É verdade, verdade. Pastor, o senhor está vindo para São Paulo a partir do dia 6 de agosto, a sua posse na PIB de Itaim. Fale um pouco sobre a nova igreja, sua expectativa, como que está esse período agora? Rapaz, então, essa igreja é uma igreja muito querida, né? O senhor que é daí da região sabe melhor do que eu a história dessa igreja, tudo que essa igreja já fez, missões, ação social, a relevância que a igreja tem aí, sobretudo aí na Zona Leste de São Paulo, mas em toda a cidade, em todo o Brasil. O pastor Arídio é uma lenda, todo mundo conhece, se inspira nas histórias e no legado que ele deixa. Então, assim, para mim, seria uma honra se eu fosse convidado só para pregar na PIB Itaim. E eu disse isso lá para os irmãos. Quando o pastor João Martins veio conversar comigo, e eu descobri que era a igreja do pastor Arídio, eu já me senti muito honrado só de poder ir lá pregar. Mas depois, do processo, quando a igreja me fez o convite, algumas coisas pareciam intransponíveis, algumas barreiras. E eu, assim, fiquei muito triste, fiquei meio assim... como eu posso dizer? Eu fiquei meio com o coração pesado com a possibilidade de eu não conseguir, ou da igreja não conseguir, nos levar para pastorear aí. Por conta de ser uma mudança muito drástica, questões relacionadas à minha esposa, ao meu filho, questões profissionais, questões acadêmicas, algumas questões até financeiras e geográficas. Então, tudo foi uma dificuldade no início, mas Deus foi operando, Deus foi trabalhando no coração da igreja, no nosso coração, e a gente foi entendendo, orando, pedindo muitos sinais a Deus. Deus foi sinalizando, Deus foi mostrando, pastor João conduzindo o processo com maestria, a comissão trabalhando com muita piedade, com muita seriedade, muito zelo, de forma que aconteceu isso. A igreja nos fez um convite, e quando o convite chegou, já estava de maneira irrecusável para nós. Então, nós aceitamos e estamos indo com a expectativa de que Deus nos presenteou, sabe, pastor? A gente viveu aqui um tempo muito especial. Eu vou guardar sempre na memória, no coração, tudo que vivemos aqui em Guaranhões. Foi um desafio muito grande, que só Deus poderia fazer o que aconteceu aqui. Eu aprendi muito, cresci demais, errei bastante. Coitado dos irmãos de Guaranhões, eles sofreram na minha mão, porque eu errei, acho que quase tudo que eu tinha para errar. Deixei um restinho para PIB Itaim ainda.
Mas assim, Mas que bênção, que bom. Tem muita gratidão, sabe? A palavra é gratidão, tanto pela igreja que estamos deixando, quanto pela igreja que estamos indo. Sou muito grato pelo que vivi em Guaranhuns, tudo que vivemos com todos os irmãos, sejam questões positivas, negativas, questões que nos abençoaram ou que dificultaram o nosso caminho, tudo serviu para o nosso bem, para o nosso crescimento, tudo cooperou. Eu sou muito grato a todos. E já sou também muito grato a essa igreja pelo que ela já fez nesses 60 anos de história. Sou muito grato pela visão dessa igreja, muito grato pelo legado que o pastor Arídio deixa, a maneira como ele está me recebendo. Eu tive aí, e depois do culto saí para comer com o pastor Arídio, para casa dele, saí da casa dele 2 horas da manhã, e nós dois, igual 2 crianças, rindo e contando história e felizes. Então, assim, a maneira como o povo está recebendo a gente aí em Itaim é uma maneira inexplicável, assim, um carinho, um amor, um cuidado, algo que a gente nunca viveu. Então, nós estamos, assim, sabe, vivendo algo que só Deus mesmo poderia fazer. E com relação à visão da PIB Itaim, o que aconteceu foi um casamento, pastor Cléber. Foi um casamento do perfil da igreja com o perfil do pastor. Eu não sei se já aconteceu isso, sabe, na história da igreja. É um negócio muito impressionante, porque os irmãos me convidaram e eles não sabiam, quando me convidaram para pregar, quando inseriram o meu nome na sucessão pastoral, os irmãos não faziam ideia, sabe, da minha ligação, assim, com o skate, com o basquete, com o hip hop, certo? E aí você pega uma igreja na Zona Leste que tem uma quadra poliesportiva, que tem a visão do esporte, que tem a visão social, que tem uma pista de skate, tem ministério de basquete, ministério de skate, ministério de esporte, visão missionária, visão social aberta ao evangelho integral e sem nenhuma amarra da religiosidade. Para resumir, pastor Cleves, o sentimento que eu tenho, eu posso estar enganado, mas o sentimento que eu tenho é que a PIB Itaim foi feita sob medida para mim. O meu estilo de ministério, para minha visão de igreja, é impressionante como tudo aquilo que eu sempre pensei a respeito de igreja, a PIB Itaim já pratica, já é desse jeito. Então eu não tenho que convencer ninguém de nada. Tudo que eu sempre quis, eles já fazem, eles já operam, já pensam e agem desse jeito. Então, a sensação que eu tenho é que vai ser um ministério muito leve, vai ser um ministério muito frutífero por conta desse, sabe, desse encaixado perfil, sabe, um casamento perfil que a gente precisa vigiar muito, porque certamente o diabo e os seus vão tentar nos atacar de todas as formas, mas ele já está derrotado pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. E certamente teremos um tempo abençoado, abençoador, onde a PIB Itaim vai continuar sendo uma igreja relevante, atuante, viva e eficaz para abençoar a cidade de São Paulo. Essa é a nossa expectativa. Olha aí, tem várias ovelhas suas aqui, futuras, né? Dizendo, esse vai ser meu pastor, esse... Todas as expectativas também. Conte com as minhas orações, viu, pastor Manu? Vindo para cá, queremos marcar um café para conhecer pessoalmente e trocar figurinhas também, tá bom? Será bênção para a nossa região aqui. Eu estou em Mogi das Cruzes, é perto não, do Itaim, não é tão distante, e com certeza a nossa região aqui vai ganhar muito com a sua vinda, e estamos à expectativa da sua chegada também. Pastor, eu quero agradecer pelo seu tempo disponível nessa noite, nessa live, e gostaria de pedir que o senhor encerre com uma palavra de oração. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação nessa live, que muito acrescentou, e que Deus abençoe o seu novo ministério aqui na PIB de Itaim. Conte com as nossas orações.
Amém, pastor Cleverson. Muito obrigado, tá? Pela hospitalidade do irmão, pela recepção, o convite para fazer essa live. Eu já estou me sentindo abraçado, muito bem recebido, né? Eu estive aí na convenção, na Assembleia da Convenção de São Paulo, e todos os pastores já me receberam tão bem, com tanto carinho. Eu já estou me sentindo em casa com vocês. Mas nós teve qual dia? Eu tive na sexta-feira. Na sexta. Não, na sexta e no sábado. Na sexta, no sábado. E foi uma bênção lá na Igreja Boas Novas, reencontrar, né, o pastor Wagner e ter um tempo lá de despedida com o outro pastor Cleverson, o Bigarani. Sim, o Bigarani, que foi para a Itália, né? Exatamente. Então eu estive lá, a gente fez um almoço de despedida para ele, um momento especial, bênção. Bom. E muito obrigado. Todos vocês aí em São Paulo, o pastor Sérgio, que era o presidente, agora o pastor Marcos. Sim, agora é o pastor Marcos Pérez. Muito queridos, me receberam tão bem, muito carinhosos, todos os pastores. E já estou me sentindo em casa aí com vocês. Vai ser um tempo muito agradável para servir a vocês, para ter relacionamento com vocês, tá bom? Que vocês possam contar comigo, o que eu puder fazer. Eu e a Pibita estaremos sempre de braços abertos para receber, para ajudar, para servir aos pastores e às igrejas. E tem sido um momento muito bom. Só tenho a agradecer. Muito obrigado por tudo. Vocês são bem-vindos. Nós que agradecemos. E eu quero mandar um abraço a todos que estão aqui conosco nesta live ao vivo. Muito obrigado a todos vocês. A irmã Niete Antunes, esposa do pastor João, também ela fez questão de mandar aí um abraço ao pastor Manu e para mim. Muito obrigado, irmã Niete, e a todos vocês. Pastor Manu, ora então, encerrando a nossa live. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem sido e por tudo que o Senhor tem feito por nós, para nós, em nós, através de nós. E apesar de nós, apesar de nossas fraquezas, apesar de nossas limitações, o Senhor é bom, o Senhor continua sendo bom, e a tua vontade continua nos impulsionando, nos impelindo para o centro da tua vontade. E o Senhor abençoe cada um que está nos ouvindo, abençoe o pastor Cleverson, sua família, seu ministério, suas obras literárias, que todo o ministério do teu servo seja abençoado, próspero, frutífero, relevante e eficaz na cidade de Mogi das Cruzes. Também todos os irmãos da Igreja Batista Guaranhuns, a diretoria, a liderança, os membros dessa igreja tão querida, que o Senhor continue conduzindo o teu povo nesse lugar, abençoando e trazendo o obreiro que o Senhor já separou para conduzir esse rebanho tão precioso. Também a Pibitaim, o Senhor continue abençoando, que o pastor João Martins continue tendo sabedoria no interinato dessa igreja, que possamos viver momentos preciosos a partir de agosto, esse povo continue sendo abençoado e abençoador como tem sido até aqui. Também coloco em tuas mãos todos os que estão assistindo essa live, que o Senhor possa abençoar, proteger, livrar e conduzir conforme o teu querer a vida de cada um deles. Seja qual for a necessidade, que o Senhor responda, seja por o desejo ou o anseio, que o Senhor possa operar poderosamente, fazendo infinitamente mais do que estão pedindo ou pensando, meus queridos irmãos. Abençoe-nos, ó Deus, todos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço, pastor Manu. Que Deus te abençoe. Um abraço a todos.